Gravando em 3, 2, 1. Aí, também, senta aqui. Bom, pessoal, então a gente vai dar sequência à nossa aula, né? A gente está trabalhando aí vegetação, né? Falamos aí na primeira aula sobre as principais formações vegetais no Brasil. Falamos sobre floresta amazônica, falamos aí sobre o Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga. Nessa primeira parte, ficou alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Está tranquilo até aqui? Sim ou não? E aí, sétimo ano? Tudo que a gente viu até aqui sobre vegetação no Brasil, está tranquilo? Vocês estão conseguindo entender bem? Tem dúvidas? Está tranquilo? Então, beleza. Bom, então pegue a apostila de vocês, tá? A gente vai continuar falando a respeito disso. Então, vocês abram lá na página 42, por favor, onde nós vamos começar a falar, né, sobre o processo de degradação dessas áreas. Então, a gente viu aí no primeiro momento a importância que elas representam, né, são importantes formações vegetais no nosso país e no mundo, são áreas que têm aí uma riqueza de biodiversidade imensa, né, mas que, infelizmente, sofrem também com a atividade exploratória, né? Mata Atlântica, Cerrado, Floresta Amazônica. Então, lá na página 42, ele começa justamente falando sobre o desmatamento na Amazônia, né? Vocês estão com a apostila aí? Tá fácil para vocês pegarem a apostila? Tá fácil para vocês pegarem a apostila suas? E aí, pessoal? Peguem a apostila suas, por gentileza, na página 42. Filho, papai falou, ou você fica quietinho, ou você vai lá para fora. Então tá, vai lá brincar com a Aurora, vai. Leva lá para a Aurora. Leva lá para a Aurora. Pessoal, então vamos lá. Então, na página 42, fala sobre o desmatamento na Amazônia. Primeira pergunta que eu faço para vocês é: o que vocês entendem por desmatamento? O que vocês entendem por desmatamento? E aí? E aí, pessoal? Não estou entendendo, tá baixo. Vocês estão me ouvindo agora? Ainda tá meio baixo. Tá meio baixo? Deixa eu aumentar aqui. E agora? Tá baixo ainda? Tá. Sim. E agora, melhorou? Agora melhorou. Vamos lá. Beleza. Página 42, desmatamento na Amazônia. Eu pergunto para vocês, o que vocês entendem pela palavra desmatamento? O que vocês entendem por isso? E aí? O que é desmatamento? É quando o ser humano tira a mata para fazer alguma coisa que ele quer, seja pecuária, construir uma cidade, uma casa. Perfeito. É isso mesmo, Luiz. Ô, Luiz, e nesse caso, esse desmatamento, a gente pode ver ele como algo positivo, negativo? E aí, como que você vê isso? Essa questão do desmatamento? É um pouco necessário para a gente ter o que a gente tem agora, mas se for muito excesso, pode acabar o oxigênio do mundo, porque ele precisa das árvores. Perfeito, é isso mesmo. Então, primeiro, o desmatamento, como a Luísa bem disse, tá? É o processo que resulta na retirada da vegetação, seja essa retirada parcial ou total, tá? No caso da floresta amazônica, que é a maior floresta tropical do planeta, tem uma importância imensa para o clima mundial, né? Ah, Tiago, a floresta amazônica ela é o pulmão do planeta? Não, ela não é o pulmão do planeta, tá? Mas ela tem um papel tão importante quanto, né? Como a Luísa bem disse, o processo de oxigenação que ocorre na floresta amazônica é tão grande por conta, né, da fotossíntese, que
esse processo acaba influenciando na dinâmica climática mundial, né? A gente viu na primeira aula que a localização geográfica da floresta amazônica, né, tanto próxima do Equador, quanto também na região tropical, isso faz com que o volume de chuva seja imenso. A gente está falando de uma região onde chove praticamente todos os dias. As florestas da Amazônia, elas têm uma riqueza de biodiversidade ímpar. Tem espécies que só existem na floresta amazônica. E a partir do momento que essa região ela começa, então, né, a ter a presença do homem, colocando ali em prática os seus interesses econômicos, então o desmatamento ele vai acontecer. E aí é o que a Júlia bem disse. Agora, se essa atividade econômica ela for uma atividade controlada, legal... Tiago, Oi? tem uns meninos do B falando que você não mandou o link lá. Não mandei? Mandei sim, gente. Como não? Peraí, como não? Peraí, meu Deus, eu não mandei no B. Nossa Senhora. Obrigado aí. Peraí. Nossa, gente, me perdoa. Sétimo B. Sétimo B. Então, vamos lá. Ó, obrigado aí, viu, por você ter me alertado, gente. Que é isso? Vamos lá. Vou dar um tempinho para eles chegarem. Então, vou... Aqui, ó. Pessoal do sétimo B, se manifestem aí, por gentileza. Quem for do sétimo B, fala presente no áudio. Quem for do sétimo B, fala presente no áudio, por gentileza. Presente. Gente, me perdoem os meninos do sétimo B, eu esqueci de mandar o link, me perdoem mesmo, tá? Não vai acontecer de novo, não. Me perdoem mesmo. Nossa Senhora, agora eu fiquei sem graça com vocês. Para os meninos do sétimo B que está chegando agora, gente, de verdade, me perdoem mesmo, tá? A gente está trabalhando a página 42, o desmatamento na floresta amazônica, tá? Então, ó, para quem está chegando agora do sétimo ano B, 1000 desculpas pelo atraso no envio do link. Eu pensei que tinha mandado lá para vocês, mas eu não mandei. Então, me desculpa mesmo, não foi de propósito, tá? Então, para quem está chegando agora do sétimo B, a gente está dando sequência na parte da matéria que está trabalhando vegetação, tá? E a gente está começando agora a falar do processo de desmatamento dessas vegetações. E aí a gente está começando a falar da floresta amazônica, página 42. Tá? Para a galera que está chegando agora do sétimo ano B, aquela parte que a gente falou de vegetação, está tranquila até aqui? Está tranquila até aqui, gente? Pessoal do sétimo ano B, aquela parte que a gente falou na primeira aula sobre as vegetações no Brasil, tá tranquilo para vocês? Vocês conseguiram pegar bem? Todo mundo aí conseguiu pegar bem? Beleza. A gente agora vai dar sequência a essa parte da vegetação, tá, turma? E vamos agora falar do processo de degradação, de desmatamento. Daí eu pergunto para vocês, é tranquilo o conceito de desmatamento? Vocês conseguem entender isso? A parte para vocês aí, é tranquilo? O Aguilar, você está tentando falar, Aguilar? Seu áudio está dando problema. Aguilar? Eu não vi que estava aberto, desculpa. Não, não precisa pedir desculpa não, está tranquilo. Então, vamos lá. Júlia Rodrigues, está aí? Está me ouvindo, Júlia? Júlia Rodrigues? Júlia? Sim. Júlia? Desculpa a demora. Não, não pedir desculpa não, tá tranquilo. Júlia, o que você entende pela palavra desmatamento, Júlia? Quando as pessoas sentem necessidade de desmatar, de cortar as árvores para a produção de coisas para eles próprios.
Beleza, é isso mesmo. Ô, Júlia, e como você interpreta essa atividade? Como algo totalmente negativo, positivo? Como que você vê isso? Eu penso que é diferente em cada caso, porque tem algumas coisas que a gente tem que mesmo tirar algumas árvores, que senão a gente precisa viver. Mas Sim. tem algumas que é meio legal. Eu acho que é uma. A gente tem que ver o caso. É isso mesmo. A gente está falando justamente sobre isso, tá, Júlia? Então, o que acontece? O desmatamento nada mais é do que o processo de retirada da vegetação. Essa retirada da vegetação, Júlia e turma, pode ser parcial ou total, tá? Vamos lá. Quando essa retirada de vegetação, ela é necessária para construção de uma cidade, ampliação de uma cidade, construção de casas, né? Ou seja, ela vai atender a melhorias que vai ser aí, né, de bem-estar para todo mundo, questão econômica, social, cultural, ok, beleza. Então, a gente fala que, nesse caso, essa degradação, esse impacto ambiental, ele está sendo positivo. Agora, quando esse desmatamento ele se dá de modo desordenado, movido aí por ganância, sem tanta necessidade, aí já é um impacto negativo. E aí, Júlia, a gente falava da importância da floresta amazônica em termos globais, né, tanto no clima, quanto até mesmo aí das suas próprias espécies vegetais, e quais são os riscos do aumento do desmatamento na Amazônia. Então, por exemplo, Júlia e turma, hoje as atividades que mais causam desmatamento na floresta amazônica são as atividades ligadas ao garimpo, né, ou seja, a extração de minerais de modo ilegal, principalmente ouro. Né? Tem muito ouro na floresta amazônica, então é muita gente que vai para lá e vai garimpar e vai extrair o ouro, muitas das vezes de forma irregular, clandestina. Então isso acaba, né, impactando a floresta. E tem também a atividade agrícola. Aí aqui a gente vai então entender como que a atividade agrícola eventualmente está associada ao desmatamento. Tá? Então, primeiro, atividade agrícola é essencial para a humanidade? É essencial ter agricultura, gente? O que vocês acham? É essencial ter agricultura? Claro que é. Se não tiver agricultura, como é que nós vamos nos alimentar? Certo? Então, a atividade agrícola ela é essencial aos alimentos. Né? Pecuária é essencial? Também é essencial. Você tem a questão, né? Para quem gosta de carne, o consumo da carne, os derivados, né, do leite, tem a questão do couro, beleza. Agora, essas duas atividades, elas precisam ser feitas de uma maneira exagerada, ao ponto de simplesmente acabar com a vegetação de uma região? Não. Não. Porque se acabar totalmente com a vegetação, Júlia, você vai continuar plantando? Colhendo? Criando gado? Vocês estão entendendo até aqui, gente? Como é que funciona isso? Então, toda atividade econômica, toda atividade humana no meio ambiente, ela precisa ser isso aqui, ó. Sustentável. Já ouviram falar dessa palavrinha? Sustentável ou desenvolvimento sustentável? Sim. Ô Maria, o que você ouviu falar dessa palavra? Sustentável ou desenvolvimento sustentável? Sustentável é tipo que não faz muito mal à natureza. É isso mesmo. No caso do desenvolvimento sustentável, Maria e turma, é justamente, tá, as atividades econômicas elas continuarem ocorrendo, tá? Mas do seguinte modo, Gabriel, preservando o meio ambiente e principalmente, né, mantendo o bem-estar social.
Então, basicamente, toda atividade econômica, todo desenvolvimento econômico, tá? Ele precisa ter esses 3 elementos. Então, primeiro, a sociedade, ela precisa crescer e desenvolver economicamente? Precisa. Precisa crescer e desenvolver economicamente. Agora, esse crescimento e esse desenvolvimento econômico, Júlia, Rafael, Carol, Lucas, Júlia Mourão e os demais, ele precisa vir acompanhado de uma preservação do meio ambiente e de um bem-estar social. É o que a Júlia Rodrigues falou. Se você explorar de tal maneira em que acabou o recurso, gente, acabou, ué. Estão entendendo até aqui? Sim ou não? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Página 42. A Amazônia foi, por muito tempo, ocupada predominantemente por indígenas e povos tradicionais, como pescadores e seringueiros. Por exemplo, para viver, estes últimos, os seringueiros, extraem da seringueira o látex, que é a seiva utilizado para a fabricação da borracha. A partir dos anos 70, o governo brasileiro passou a considerar a área em que se encontra a floresta amazônica como local de expansão das atividades econômicas e iniciou projetos para estimular a sua ocupação. Dentre esses projetos, destacam-se a construção de estradas e hidrelétricas, assim como o financiamento para fazendeiros e mineradores que ali quisessem se instalar. Então, ou seja, por muito tempo, por muitos e muitos anos, a região da floresta amazônica ela foi pouco o quê? Povoada, pouco ocupada. Né? E aí chegou um determinado momento que o governo brasileiro ele viu a necessidade de incentivar o povoamento dessa região. Até aí tem algum problema, pessoal? Nenhum. Não tem problema nenhum. Né? Só que o modo como foi se dando esse processo de povoamento na floresta amazônica, ele não foi acompanhado de uma conscientização. Ele não foi acompanhado de um planejamento do seguinte modo. Então, vamos supor que o Juan ele vai virar para o Lucas e para o Gabriel Batista e vai falar o seguinte, ó, vou falar com vocês os negócios. Tem um lugar ali, mais afastado do centro do Brasil, que é rico, que é abundante. Vamos para lá? O Gabriel Batista, o Lucas e o Juan, então, querendo aumentar a sua condição financeira, querendo melhorar a qualidade de vida, o que eles fazem? Vamos embora. Vamos embora, sem pensar 2 vezes. Então, essa população começa a chegar na Amazônia e diante de uma riqueza, diante de uma abundância, você acha que inicialmente eles estavam preocupados em preservar aquilo ali? Eles estavam mais preocupados em explorar ou em preservar no primeiro momento? O que vocês acham? Isso é. Primeiro vão explorar, né, Maria? Vamos pensar em ganhar dinheiro, depois a gente preocupa em como vai ser isso. Isso se deu então, pessoal. Então, o que acontece? A partir da década de 70, muitos projetos, então, acabaram sendo criados justamente para povoar essa região. Né? Ou seja, em um curto espaço de tempo, aquela população ribeirinha local, que era configurada a princípio só por pescadores, seringueiros e indígenas, começa a se deparar com gente vindo de tudo quanto é canto do Brasil e do mundo. Né? Aí o que ele fala na apostila, na página 42? A exploração da madeira e a expansão das atividades agropecuárias estimularam o desmatamento da floresta. Com isso, vem crescendo no Brasil desde aquele período, 1970, o que chamamos de um arco do desmatamento, área aonde a retirada da floresta acontece com mais intensidade. O desmatamento começa com o corte de grandes árvores com o intuito de aproveitar a madeira, que é vendida nas madeireiras de todo o Brasil, além de mercados internacionais. Essa madeira normalmente é usada na construção de estruturas de telhados e de móveis. Depois da retirada de grandes árvores, o terreno pode ser queimado para dar lugar a pastos para a criação do gado ou usado para o cultivo agrícola. Atualmente,
pode-se dizer que a criação de gado de corte para o consumo da carne e o cultivo de soja têm sido os principais responsáveis pelo desmatamento da floresta. Ou seja, a partir do momento, então, que começa a criar várias formas para incentivar a ida da população para a floresta amazônica, então ali eles começaram a desenvolver inúmeras atividades econômicas. Só que essas atividades, Júlia, Ana, Lívia e turma, como eu disse, não foi acompanhado de uma campanha de prevenção, de preservação. Agora que tem se falado mais em quê, gente? Em preservar a floresta. Né? E por que vocês acham que está tendo tanta preocupação em preservar a floresta amazônica? O que vocês acham? Por causa que ela meio que tá acabando. Exatamente, Rafaela. E tem uma questão, né? Se porventura acabar a floresta amazônica e ela vir a se transformar num deserto, por exemplo, isso afeta o mundo inteiro. É claro que em maior proporção os países onde a floresta amazônica está presente, né? No caso, Brasil, Peru, Venezuela, Colômbia, mas principalmente o Brasil. Gente, vamos tentar imaginar hoje a existência de um deserto no Brasil. Como que vocês acham que seria isso, hein? Porque não tem deserto no Brasil. A gente viu que tem a caatinga, que é uma vegetação parecida com a do deserto, né? Ou seja, tem pouca presença de água. Já dá todo um trabalho danado para a população daquela região. Imagina um deserto no Brasil, gente. Como que vocês acham que isso iria influenciar o país? E aí? Como que vocês acham que isso iria influenciar no nosso território? Vocês acham que isso seria tranquilo ou não? E aí? Como vocês enxergam isso? Não, por causa que teria um grande impacto ambiental. Imenso, Rafaela. Isso teria um impacto ambiental imenso. Na página 43, a gente tem 2 mapas que mostram 2 cenários de desmatamento na mesma região em um intervalo aí de 25 anos. Então, ó, página 43. Na primeira foto, nós temos um mapa de uso de solo da cidade de São José do Xingu, no estado do Mato Grosso, no ano de 1984. Então, nesse primeiro mapa, praticamente, gente, grande parte dessa área era de mata nativa, vegetação preservada. E cerca aí de, vamos colocar, um pouco mais do que 25%, era de pastagem, pecuária, e praticamente era aí 5%, muito menos que isso, a área urbana. Ou seja, em 1984, a cidade de São José do Xingu, no Mato Grosso, praticamente ela era quase que toda tomada pela floresta amazônica. Agora, olha aí esse mesmo mapa no ano de 2009. Mudou muita coisa ou não? O que vocês acham? Mudou demais, gente. Praticamente a área que era de vegetação nativa, que era de 75%, caiu para 53%. A parte que era tomada aí de pastagem, de atividade agrícola, que em 1984 era aí de 25%, vamos pôr aí não mais do que isso, em 2009 passou para quase 47%. Vocês estão vendo a diferença, gente? Estão vendo a diferença? Que impacto vocês acham que isso aí causa para a região? Primeiro, causa um impacto econômico? Causa. Então, a gente percebe que essa região, de 1984 para 2009, ela presenciou um crescimento econômico, não presenciou? Atividade agrícola. Então, isso já começou a aumentar a economia da região.
Consequentemente, isso acabou resultando no surgimento de cidades? De urbanização? Resultou também, a gente vê isso lá no mapa. Agora, para que tivesse esse progresso econômico, para que tivesse esse progresso socioeconômico, foi necessário acontecer o quê? Foi necessário o quê, pessoal? O desmatamento da floresta. Vocês estão entendendo até aqui? Tá claro até aí ou não? Então, ou seja, no primeiro momento não é errado. Agora, vai depender de como que isso aconteceu. Uma coisa é fato. Tirar totalmente a vegetação, isso é um perigo. Tem a necessidade de fazer a exploração? Ô, gente, então essa exploração ela precisa ser feita de uma maneira o quê? Controlada. Mas por que o desmatamento na Amazônia vem aumentando muito nos últimos anos? Primeiro, dificuldade de fiscalização. Não consegue ter fiscais na Amazônia. É muito grande, gente. A gente está falando simplesmente da maior floresta tropical do mundo. Que pega mais de 7 países. Então, pensa bem. Aqui, ó, só para vocês entenderem, vamos voltar no mapa aqui. Ó. Gente, abra a apostila lá na página 37. Só para vocês entenderem a complexidade de tudo isso. Abriram aí na página 37? Abriram? Então, ó, floresta amazônica. Quais são os países, então, que ela compreende? Ó, ela pega Peru, Colômbia, Bolívia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Equador. Então, ó, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname. Certo? Então, aí tem todos os países, né, aonde está presente a floresta amazônica. Certo? Tá tranquilo até aí? Sim ou não? Tá vendo essa linha verde aí, pessoal? Toda essa linha verde pontilhada, então é onde que pega a floresta amazônica, ó. Daí vem a seguinte pergunta. Desses países todos aí, tem algum que o Brasil não vai fazer fronteira? Não. Todos aí o Brasil vai fazer fronteira? O que vocês acham? E aí, gente? Então, ó, prestem bem atenção, tá, gente? Quais são os únicos 2 países da América do Sul que o Brasil não faz fronteira? Chile e Equador. Tá? Então, lembrando que os únicos 2 países da América do Sul que o Brasil não faz fronteira é com o Chile e com o Equador. Então, olha para vocês verem, ó, o Brasil ele vai fazer fronteira com a Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa. Gente, olha o tamanho da floresta amazônica. Como é que você vai monitorar e controlar tudo isso? Vocês estão entendendo isso aí? Então, o primeiro grande desafio de você monitorar o desmatamento na Amazônia, gente, ela é imensa. Falta fiscal. Consequentemente, por ela ser uma vegetação ainda preservada, em grande parte, o Rafael, tem lugares que você não consegue chegar na floresta amazônica. Tem lugares na floresta que você chega ou de barco ou de avião. Então, aqui a gente está entendendo que toda essa complexidade de desmatamento da floresta amazônica, tá, não é apenas com as atividades que ocorrem lá, mas principalmente com a dificuldade de manter tudo isso preservado. Estão entendendo até aqui, turma? Estão entendendo até aqui? Sim ou não? Tá tranquilo? Sim.
Bom, para finalizar, então, na página 44, fala do desmatamento na Mata. Oi? Alguém falou alguma coisa? Alguém comentou alguma coisa aí, pessoal? Tranquilo? Bom, e aí na página 44 nós temos aí o desmatamento na Mata Atlântica e no Cerrado, né? Olha aí, ó. A situação da Mata Atlântica em relação ao desmatamento é bem mais dramática do que da Amazônia. O desmatamento da floresta amazônica ainda está no começo. Portanto, é possível ser controlado. No caso da Mata Atlântica, a degradação já é quase que total. Gente, resta somente 90%, 10% de toda a área total da floresta. Então, ó, repetindo, tá? Enquanto que na floresta amazônica o processo de desmatamento ainda está no início, ou seja, é possível reverter, é possível sim evitar com que o desmatamento se intensifique cada vez mais, na Mata Atlântica já não pode dizer o mesmo. 90% de toda a área total da Mata Atlântica já foi desmatada. É um desmatamento que vem desde o período colonial. E aí ele ainda continua falando na página 44. Ó. O desmatamento foi causado pelo processo de ocupação da costa brasileira desde o início da colonização até os dias atuais. As atividades econômicas que mais contribuíram para isso foram extração da madeira, agricultura e urbanização. No caso do Cerrado, que também é um importante bioma que também vem sendo desmatado no Brasil, ele fala o seguinte, ó, o Cerrado sofre com grande devastação causada pelo desmatamento, o que é realizado pelo aproveitamento da madeira e principalmente pela expansão do cultivo de soja que ocorre desde a década de 70. Até 2017, mais de 75% da área original do Cerrado brasileiro já tinha sido desmatada. Então, ó, os 3 maiores biomas, as 3 maiores biodiversidades do Brasil, todas elas estão em cenários distintos de desmatamento. Floresta amazônica está no início, pode ser controlado, revertido. Da Mata Atlântica já chegou no ponto emergencial. 90% de toda a área de Mata Atlântica já foi desmatada no Brasil, né, motivado aí durante o período de exploração colonial, urbanização. E o Cerrado, que hoje já perdeu aí cerca de 75% de sua totalidade, também por conta das atividades agrícolas e pecuárias descontroladas, né? E também por conta do processo de urbanização. Então, a gente observa que o desmatamento ele pode ser controlado e evitado. Tá? Então, primeiro, é necessário ter as práticas agrícolas? É demais. É fundamental, gente. É mais do que necessário. Né? Mas é necessário também que hoje essas atividades elas sejam sustentáveis, racionais, né? Pensando aí no futuro do meio ambiente, porque se acontecer da Júlia, ela for só desmatando e não preocupar em preservar, vai chegar uma hora que a Júlia não vai ter mais o que colher. Estão entendendo até aqui, gente? É claro até aí? Sim ou não? É a mesma questão da água, né? Ô, gente, hoje é possível, existe alguma empresa que fabrica água para beber? Tem alguma empresa que fabrica água para beber? E aí, o que vocês acham? Aquelas lá de garrafinha? É, mas no caso ali, aquelas de garrafinha, Emily, aquelas ali de garrafinha, Emily, você acha que elas são fabricadas ou elas são apenas engarrafadas e vendidas? O que você acha? Engarrafadas e vendidas. Não fabrica, né? Você não fabrica água. Só acho que as de gás é outro palpite, né? Porque as de gás eles têm que pôr o gás dentro da garrafa. Não, tem fontes naturais de água com gás aqui em Minas Gerais. Vocês já ouviram falar de cidades como Cambuquira, Monte Sião? Já ouviram falar dessa? Caxambu? Né?
Minas Gerais é muito rico em água, tem fontes naturais. No caso, Emily, vamos pegar um exemplo aqui, tá, Emily? Vamos pegar aí aquela água mineral Ingá, né? A empresa Ingá, ela não fabrica água. Ela tem os direitos legais de explorar e preservar as minas naturais de água. Ela não fabrica água, ela só tem ali... Assim, dá para fabricar uma água? Oi? Sim, é possível. O quê? É possível fabricar água? Cara, Fabricar água. é difícil, né? Até hoje ninguém... Qual que é a principal composição da água? 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Como é que você fabrica isso no laboratório? Consegue produzir água no laboratório? É muito difícil. Né, Aguilar? Você pegar 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio e fabricar água, é muito complexo isso. Né? Vocês estão estudando isso, vocês estão estudando ciência, você sabe o tão difícil que envolve isso. Né? Então, na verdade, ô Emily, turma, essas empresas que vendem água, igual a Coca-Cola, por exemplo, né? Que tem aquela água cristal, se eu não me engano, né? Não sei se é cristal, eu esqueci o nome agora, que é uma água mineral que a Coca-Cola ela vende. A Coca-Cola ela não fabrica água, Emily. O que a Coca-Cola ela faz? Ela detém os direitos de explorar essas minas, essas fontes naturais de água, e ali ela preserva e explora. Né? Tá tranquilo até aqui, turma? Então, a questão é a seguinte, você precisa explorar? Precisa, mas essa exploração ela precisa ser acompanhada de uma preservação, gente. Porque se acabar a fonte, acabou. Ué. Pensa, se acabar todas as fontes de água doce potável no planeta, acabou. Né? Galerinha, até aqui alguma dúvida, pergunta, sugestão, crítica? Tá tranquilo até aí? Não. Bom, então a gente vai encerrando por aqui, já está dando a nossa hora, tá? Daqui a pouco eu vou lançar, tanto no grupo do WhatsApp, quanto lá na plataforma da Poliedro, o dever de casa dessa semana, para vocês me entregarem só na semana que vem. Beleza, turma? Tranquilo? Gente, então, obrigado pela aula, fiquem com Deus e até a próxima. Fui. Tchau. 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 Boa semana para todos.